Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou tratar de inclinação de uma reta. Vou construir aqui um gráfico, o eixo X, eixo Y e colocar aqui uma reta na horizontal. Se a reta está na horizontal, a inclinação dessa reta é nula. Por quê? Porque não houve inclinação, na verdade ela está na horizontal, ela está deitada. Agora, aqui eu já posso dizer que houve inclinação. Suponhamos que seja de 30 graus a inclinação dessa reta. Ela pode também estar aqui mais em pé, aqui 45 graus, 60 graus, pode estar a 90 graus. Embora essa reta tenha inclinação 90 graus, ela não tem o coeficiente angular definido, porque depois a gente vai ver o que é coeficiente angular. É a divisão do seno pelo cosseno. E o seno do ângulo de 90 graus é 1, que não pode ser dividido pelo cosseno de 90 graus, que é 0, porque não existe divisão por 0 no conjunto dos números reais. Logo, a inclinação aqui é de 90 graus, mas o coeficiente angular, nesse caso, não existe. E essa reta poderia ter um coeficiente angular negativo, ter a inclinação de 120 graus. Olha que ela já virou ao contrário, que por isso que é coeficiente angular negativo. Ou poderia ter 135 graus, qualquer inclinação menor que 180 graus. Por quê? A inclinação de uma reta pode variar de 1 grau, porque se for de 0 ela é nula, até 179 graus, porque também se for de 180 vai estar na horizontal e será nula. Então é isso que é a inclinação de uma reta, o ângulo formado entre essa reta e a reta do eixo X aqui, ok? Agora eu vou fazer o cálculo do coeficiente angular conhecendo dois pontos de uma reta. Suponhamos que a gente tem aqui nesse gráfico dois pontos, o primeiro ponto aqui saindo do 2 e chegando no 1 no eixo Y, vamos chamar esse ponto de ponto A. O segundo ponto saindo do 6 no eixo X, abscissa 6, e chegando no 5 no eixo Y, ordenada 5, vamos chamar esse aqui de ponto B. E para encontrar o coeficiente angular de uma reta, eu utilizo sempre essa fórmula aqui, que diz m igual a yb menos ya sobre xb menos xa. O que significa dizer que esse m é o coeficiente angular, yb é o y do ponto B, no caso aqui é o 5, o ya é o y do ponto A, no caso aqui o 1, o xb é o x do ponto B, no caso aqui o 6, e o xa é o x do ponto A, no caso aqui o 2. Então, sabendo que as coordenadas do ponto A são 2 e 1, 2 para o x, 1 para o y, e do ponto B são 6 e 5, 6 para o x, 5 para o y, vamos substituir esses valores aqui na fórmula e ver quanto que dá o coeficiente angular. Então, m é igual a yb, y do ponto B é 5, y do ponto A é 1. E x do ponto B é 6. X do ponto A, 2. Porque é onde esse ponto chegou no eixo X, a direção que ele está em relação ao eixo X. Resolvendo aqui, nós vamos ter 5 menos 1, 4. 6 menos 2, 4. Ou seja, o coeficiente angular é 1. E o coeficiente angular C1 me permite encontrar a inclinação dessa reta, saber de quantos graus é esse ângulo. Olha, a gente vai recorrer aqui à tabelinha de senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Por quê? Porque dentro dessa tabelinha eu consegui esse número 1, que é a tangente de um determinado ângulo. E inclinação da reta é dada pela tangente do ângulo. E lembrando que tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Se eu criar um triângulo aqui, olha, eu vou ter daqui dessa altura 1 até a altura 5, 4. Desse 2 até o 6, 4 também. E 4 dividido por 4 deu 1, tangente 1. Qual ângulo tem tangente 1? O ângulo de 45 graus. Então eu posso afirmar que esse ângulo mede 45 graus. Eu acho o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, venho na tabela de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis e descubro que esse ângulo é 45 graus. Vamos agora a um segundo exemplo. Vamos supor que eu tenha um ponto cuja abscissa seja 1, x seja 1,
e a ordenada seja 4, o y seja 4, o ponto A. E que o ponto B tenha abscissa 6, o x valendo 6, e ordenada 1. Então, aqui eu tenho as coordenadas do ponto A, que são 1 para o x, 4 para o y, do ponto B, 6 para a abscissa, 1 para a ordenada, 6 para o x, 1 para o y, e vou substituir esses valores na minha fórmula. Então, m de coeficiente angular vai ser igual a yb, que é 1. O y do ponto B é 1, menos o y do ponto A, que é 4, sobre x do ponto B, que é 6, menos x do ponto A, que é 1. Então, eu vou ter m igual a 3 negativo, porque 1 tira 4, fica devendo 3, sobre 5. E menos 3 dividido por 5, se a gente recorrer aqui à ajuda da calculadora, né? Nem precisaria, mas é só para andar rapidinho. Dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 0,6, ou seja, menos 0,6. Quando estiver descendo da esquerda para a direita, coeficiente angular negativo. Mas, e aí? Quanto que vale esse ângulo? Olha, eu tenho a tangente dele aqui. Eu sei que se eu descobrir quanto que vale esse complemento aqui, eu descubro quanto que vale esse ângulo. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse ângulo, provavelmente, ele deve ser maior que 90 graus. E na tabela de senos, cossenos e tangentes, a gente só acha de 0 até 89, ou 90 graus. Por quê? Porque depois desse outro lado aqui, olha, quando o ângulo é maior que 90, é só você pegar o que falta dele ao eixo horizontal e procurar o seno, cosseno ou a tangente, que é a mesma coisa de você procurar o seno, cosseno ou a tangente dessa parte, levando em conta a questão dos sinais depois, ok? Então, vou pegar aqui a tabela de tangente dos ângulos desde o 0 grau até o 89 graus. Eu preciso de um ângulo que a tangente dele seja 0,6. Então, vamos ver onde é que chega no 0,6. 0,600, quase 0,6. Porque esse 9 aqui lá no final da fila não tem muita influência. Então, é esse o meu ângulo, que é o ângulo de 31 graus. Então, eu sei que esse ângulo mede 31 graus. E quanto que esse mede? São ângulos suplementares, somam 180 graus. Então, se esse mede 31, eu pego 180 e tiro 31, fica 149 graus. Então, eu posso dizer nessa situação que o coeficiente angular é menos 0,6, uma vez que a reta é decrescente, e que a inclinação dessa reta é de aproximadamente 149 graus. Essa parte, 31 graus, serviu só para eu saber qual a distância que falta para esse ângulo chegar aqui, olha. E lá, embora lá na tabela ele apareça positivo, por que que aqui está negativo? Porque a minha retinha está decrescente. Se ele fosse nesse sentido, seria positivo. Agora já ela está descendo, então coeficiente angular negativo, ok? Espero que você tenha gostado da videoaula e eu aguardo para a próxima. Curte o canal do vovô e dá um like!